Vem comigo porque esse vídeo é necessário para você que vai fazer concurso, vai enfrentar a VUNESP. Eu vou corrigir as 10 questões de matemática que caíram na prefeitura de Tremembé para os cargos de nível superior. E essas questões são todas desafiadoras. E eu vou dar o caminho para você vencer cada uma delas. Eu sou o Prof. Edu Tavares e ensino você a dominar a VUNESP questão por questão até você conquistar a sua aprovação. Sei como é difícil ser concurseiro, já estive aí do outro lado e venci a VUNESP passando no concurso para perito criminal aqui do estado de São Paulo. Vou ficar pequeno aqui e a gente vai fazer a 11ª questão dessa prova. No início de abril, em uma escola de natação, havia 6 alunos em turmas iniciantes para cada 11 alunos em turmas de veteranos. Durante esse mês, 38 alunos iniciantes passaram para turmas de veteranos e 17 novos alunos matricularam-se na escola, todos em turmas de iniciantes. Se no fim de abril havia 5 alunos em turmas de iniciantes para cada 12 alunos em turmas de veteranos, o número total de alunos matriculados nessa escola era... Essa aqui é uma questão de razão e proporção que a VUNESP coloca para derrubar muita gente. É uma das questões mais difíceis. E eu vou te dar toda a técnica para quebrar esse enunciado e você conquistar esse ponto. Então a gente vai começar escrevendo a primeira razão. Sempre o valor que eu falar primeiro vai ficar em cima. Ele me deu o valor de alunos iniciantes. Então eu vou colocar o I para representar o iniciantes. Embaixo eu vou colocar o V para representar os veteranos. E os valores que ele deu para a gente foi de 6 para 11. Show! E o que a VUNESP faz depois? Ela coloca alterações nessa razão inicial. E eu quero que você simplesmente represente essas alterações em uma nova razão. Ele diz para a gente, por exemplo, que 38 alunos iniciantes vão passar para a turma de veteranos. Então, essa turma de iniciantes, ela perde 38 alunos. E a turma de veteranos, que está aqui embaixo, recebe esses 38 alunos. Geralmente, a VUNESP para aqui, mas ela colocou mais um elemento para aumentar a dificuldade. Ela fala que ainda a turma de iniciantes vai receber 17 novos alunos. Se ela está recebendo aluno, concorda comigo que ela está acrescentando esse valor ao número que já existia? Então vamos somar mais 17. E depois dessas alterações, ele fala que a razão passou a ser de 5 para 12. Pronto, o caminho para você chegar nessa resposta já está dado. E vai ficar mais fácil se você lembrar da seguinte regrinha, da dica que eu uso no meu método. Onde tem proporção, o K é solução. E sempre é solução. Usar o K vai garantir que você acerte essa questão. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a primeira razão que você tem lá e vai colocar um K na frente dos dois valores ali, ó. E agora, para você, o I é igual a 6K e o V é igual a 11K. Então, naquela razão lá de baixo, você vai trocar por esses valores. Então, no lugar do I, você vai ter 6K. Vamos fazer essa continha que vai dar menos 21. No V, a gente vai colocar 11K mais 38. E isso aqui vai ficar igual a 5 sobre 12. Aqui não tem jeito, vamos multiplicar em cruz. E com isso, o que a gente vai garantir? Deixa eu sumir aqui para não tomar muito espaço. A gente vai garantir o seguinte. 12 vezes 6K vai dar 72K. Menos, né? Vai ficar mais com menos, vai dar menos. 21 vezes 12 vai dar pra gente 252. Igual 5 vezes 11K vai dar 55K. 5 vezes 38 vai dar pra gente o valor de 190 positivo. E agora a gente vai resolver essa equação. Vamos passar esse 55 para o outro lado negativo. Vamos jogar esse 252 para cá e vai positivo. A gente vai ter 72 menos 55 sendo igual a 17K. Olha que bonito. E pegando 190 e somando com 252, a gente vai ter 442. Para achar o valor do K, é só passar o 17 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E essa divisão vai dar para a gente um K igual a 26. Beleza. Vamos respirar porque a resposta já está para sair. Com o K determinado, a gente vai voltar aqui e vai determinar o valor inicial. A gente sabe que é o quê? É 6 vezes o valor de K.
vai ficar 6 vezes o valor de K, que é 26. 6 vezes 26 vai dar para a gente 156. Então, o número iniciantes, alunos iniciantes, era igual a isso aqui, ó, 156. Vamos fazer a mesma coisa com os veteranos. Vai ficar 11 vezes 26. Lembra lá do bizu que eu dou no curso, tá? Sempre que multiplicar por 11, você abre o número e no meio você põe a soma. Se a gente somar esses valores, a gente vai obter como resultado final 442. E aqui a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque quando a gente chega nesse 442, que de fato é a soma dos alunos nessa escola de natação, ele está entre as alternativas. E nesse momento surge em ação na sua vida o emocionado. O emocionado, ele vai gritar para você que você chegou na resposta. Só que dentro de você existe também o gênio. E enquanto o emocionado grita, o gênio está sussurrando para você reler esse enunciado. É por isso que no meu curso eu vou te ensinar a escutar o gênio que vive dentro de você. O que ele quer saber aqui, na verdade, aqui, ó, se no fim de abril aconteceu essas mudanças, o número de alunos matriculados era. Então ele quer nessa situação do fim de abril. Infelizmente, muita gente marcou a letra A. Perdeu a questão depois de ter feito todo esse cálculo. E o prejuízo é enorme, porque poderia ter acertado e ainda jogou esse tempo fora. Então, para a gente chegar nessa resposta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse 286 e somar aqueles 38 alunos que mudaram da turma iniciante para a turma deles. E nos iniciantes, subtrair 21. Por que 21? Porque ela perdeu 38, então ela tinha perdido 38 alunos, seria menos 38, mas entraram 17. Então, no saldo final, ela perdeu apenas 21 alunos. Então, vamos marcar esse valor aqui, ó. Deixa eu apagar a regrinha, você já salvou lá aí, né? Quantos a gente vai ter, né? Quantos alunos a gente tem de fato como iniciantes? Como iniciantes, a gente vai ter 135. E como veteranos, a gente vai ter 286 mais 38, num total de 324. E essa soma aqui vai dar para a gente, aí sim, a resposta correta, que é 459, carimbando a bravo e conquistando um ponto que faria toda a diferença. E vamos continuar fazendo essa diferença nas próximas questões. Já vamos cair para a questão de número 12. Em uma confeitaria, 4 funcionários produzem 324 doces em 3 horas. A gente já viu que tem 3 grandezas aqui: funcionários, doces e tempo. Considerando que os funcionários dessa confeitaria tenham igual rendimento na produção de doces, o tempo necessário para que 15 funcionários produzam 1.890 doces será de 3 grandezas, pede uma delas, regra de 3 composta. E como tem produção, a gente vai trabalhar dentro de causa e consequência, tá? Fazendo aqui dando aqui um aviso importante, nem todas as questões a gente sempre consegue resolver por causa e consequência. Quando tem produção, sempre dá. Então vamos chamar a causa e vamos chamar a consequência aqui. A consequência dessa confeitaria é produzir os doces. Então, como consequência, a gente vai colocar a grandeza doces. E para que esses doces sejam feitos, ele deu como causas para a gente o número de funcionários e o tempo. Poderia ter mais grandezas? Poderia. A gente escreveria elas aqui como sendo as causas. Vamos trazer os valores para cá. São 4 funcionários em 3 horas produzindo 324 doces. Ele quer agora ele tem lá 15 funcionários para produzir 1.890 doces e pergunta o tempo. Vamos colocar um X aqui. Na causa e consequência, a vantagem é que você não precisa analisar as grandezas. Então, na causa, você vai multiplicar na mesma linha. Quando você for para a consequência, você vai inverter. Na causa, você vai multiplicar na mesma linha. Na consequência, você vai inverter. E agora você vai pegar esses valores que as linhas conectaram e vai igualar. Sempre começando pela linha que tem um X, tá? Para ficar do lado esquerdo. Então, olha que bonitinho que vai ficar aqui, ó. Vai ficar 15 vezes X vezes 324. E quem tem método, quem estuda comigo no método DZA,
não faz as contas, só representa, porque depois a gente vai simplificar. Isso vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 1890. Beleza? Aqui, esses números que estão multiplicando o x vão passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai com 4 vezes 3 vezes 1890, sendo dividido por 15 vezes 324. E aqui eu vou simplificar como? Esse 3 e esse 15 eu vou dividir ambos por 3. 3 por 3 fica 1, 15 por 3 fica 5. Beleza? Esse 1890 e esse 324 eu vou simplificar por... se a gente somar, tá? Se a gente somar os números, a gente percebe que ele é divisível por 9. Porque para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar na tabuada do 9. 3 com 2, 5 com 4, 9. Por quê? Porque vai ajudar demais. Se a gente pegar esse 1890 e dividir por 9, vai dar 210. E se eu pegar esse 324 e dividir por 9, 32 por 9 vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Para 32 sobra 5. 5 coloca o 4, 54 dividido por 9 vai dar 6. E aí o que a gente faz agora? A gente vai pegar esse 4 e vai simplificar com esse 36. Dividindo ambos por 4. Então por 4 aqui fica 1, aqui vai ficar 9. E dá mais uma vez para simplificar por 3 agora. 210 se divide por 3 fica 70. 9 se divide por 3 fica 3. E o 70 dá para dividir por 5. 70 dividido por 5 vai dar para a gente 14. E qual que é o problema? Muitas vezes do outro lado você está falando assim, professor, mas não era melhor fazer a divisão? Quem fez a divisão errou essa questão. De verdade. Porque quando fizer essa divisão, ia obter um número que vai dar dízima periódica. E aí a VUNESP realmente prejudica. Tá? Prejudica quem é acostumado a multiplicar tudo e fazer a divisão, sai prejudicado. Porque o resultado que a gente vai obter como valor de x é exatamente esse aqui, ó, 14 terços. E é por isso que o meu método, e é por isso que eu digo, a minha matemática ela se transformou depois que eu comecei a fazer a simplificação. Porque nessa casca de banana eu não escorrego mais. E quem se prepara comigo também não escorrega. Porque se a gente tentar fazer essa divisão, vai dar 4,66666. E como é que a gente transforma isso para horas? Então, no comigo, você vai aprender a fazer o seguinte. Esse 14 terços, você vai pegar o 14, vai olhar para o número que está embaixo, no caso é o 3. E vai pensar assim, quem antes do 14 eu consigo dividir por 3? O primeiro número, tá? Antes do 14, que dá para dividir por 3. Antes do 14, que dá para dividir por 3, é 12. Então, você vai colocar 12 terços. E aqui embaixo, você vai complementar com o que falta para dar 14. No caso, é 2 também terços. Se a gente somar essas duas frações, a gente volta a ter 14 terços. Qual que é a vantagem? Esse 12 terços eu consigo dividir. E isso vai me dar 4 horas, tá? Porque esse 14 terços são 14 terços de horas, tá? A resposta desse x são horas. E só de saber isso aqui, só de aplicar essa técnica do meu método, você já ganhava essa questão. Porque só tem uma alternativa que marca lá 4 horas. Percebeu como está com o método certo, que conhece a banca, te dá a resposta? E aí você ainda está com 2 terços. 2 terços do quê? 2 terços de hora, que a gente vai converter para minutos. E quando eu tenho hora e quero converter para minutos, eu tenho que multiplicar por 60. E agora sim, 60, quando divide por 3, vai dar 20. E 2 vezes 20 vai dar 40 minutos. E aí a gente conseguiu chegar na resposta, cravar. A letra A é a resposta dessa questão. Infelizmente, muita gente, quando multiplicou aquele número, saiu num número gigantesco, foi fazer a divisão, perdeu esse ponto. Então você que está aí, necessitando passar no concurso, confia em quem já sentou desse lado aí e conseguiu vencer as bancas usando a técnica certa. E simplificar vai te ajudar demais. Confia em mim. Vamos para a questão número 13. Uma pesquisa acompanhou os resultados de 1.500 times de futebol amador por 3 anos. No início da pesquisa, parte desses times já havia ganhado um único campeonato. Entre os demais times, cada um já havia ganhado apenas 2 campeonatos. Comparando os resultados entre o início e o término da pesquisa, entre os times que inicialmente só haviam ganhado um único campeonato, 25% conquistaram mais um e 28% conquistaram mais 2 campeonatos.
E entre os times que inicialmente já haviam ganhado 2 campeonatos, 12% ganharam mais um. Considerando o total de campeonatos acumulados por esses times após a pesquisa, 438 times tinham exatamente 2 campeonatos conquistados. Portanto, o número de times que tinham 3 campeonatos conquistados era... Eu sei que o objetivo do professor aqui é ajudar você a chegar na resposta à questão, eu vou fazer isso, tá? Porém, essa questão, você não poderia fazer ela durante ali a resolução da sua prova. Tá? Essa questão é a questão de número 13. Tinha muitas questões para frente. E essa questão vai tomar um tempo enorme de você. Então, além de saber fazer a questão, dentro do método, você aprender quando resolver essa questão. Então, você pularia essa questão, faria todas as demais, e depois, com o tempo a seu favor, você voltaria aqui para conquistar essa questão. Porque quem entra nessa questão e não consegue chegar na resposta, gasta o tempo nela e não consegue fazer mais questões para frente, até porque fica nervoso. O melhor exemplo para ilustrar essa estratégia é o pega-vareta. Aquele joguinho que você tem as varetas e solta. Você vai buscar as varetas que são fáceis e só depois encarar as que são difíceis. É o que você tem que fazer nesse tipo de questão. Porque olha só, aqui a gente vai primeiro definir com variáveis o que a gente tem lá. X é quem tinha ganhado 1. E Y tinham ganhado 2 campeonatos, tá? Então, quando a gente somar o X mais Y, isso teria que dar pra gente 1.500. Esse é o cenário, né, desses 1.500 times na análise desses 3 anos. O que ele fala pra gente depois? Ele fala assim, ó, comparando-se o resultado entre o início e o término da pesquisa, entre os times que inicialmente só haviam ganhado um único campeonato, então ele está falando do X, 25% conquistaram mais um. Então, 25% de X ganhou mais um. Então, esse time aqui, agora eles têm o quê? Eles têm 2 campeonatos. Certo? E 28% conquistaram mais 2 campeonatos. Também desse valor de X. Então, eu estou com 28% de X ganhou mais 2 campeonatos. Então, eles estão com 3 campeonatos. Vamos anotando essas informações aqui. Campeonatos. Beleza. E ele fala também aqui, e entre os times que inicialmente já haviam ganhado 2 campeonatos, então o caso é o Y, 12% ganharam mais um. Então, 12% de Y ganhou mais um campeonato e ficaram com 3 campeonatos. Muito bem. O que ele fala pra gente aqui, ó? Considerando-se o total de campeonatos acumulados por esses times após a pesquisa, 438 times tinham exatamente 2 campeonatos conquistados. Vamos escrever isso daqui. Quem são os times que têm 2 campeonatos conquistados? É esse 25% de X. Tá? Então, a gente vai transportar isso aqui para cá. 25% de X. Mais, aqui eu tenho esse 12Y com 3 campeonatos. Só que quando a gente olha para o Y, eles tinham ganhado 2. Só que 12% ganhou mais um. Então, se 12% ganharam mais um campeonato, o que falta para fechar 100%? No caso, 88% de Y continuou tendo os 2 campeonatos. Então, aqui a gente vai ter que somar quem ainda? 88% de Y. E esse valor é igual a 438. E a gente conseguiu cair num sisteminha que vai ajudar a gente demais a chegar nessa resposta. O primeiro passo que eu vou fazer para a gente melhorar esse nosso sistema é multiplicar todo mundo aqui por 100. Qual que é a vantagem de multiplicar por 100? A gente vai eliminar esses 2 denominadores. Então, a gente vai ficar com esses valores aqui, ó. Vai ficar 25x mais 88y, isso igual a 43.800. Colocando esses 2 zerinhos aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer aquele primeiro sistema que a gente montou aqui para baixo. Colocar um x mais y
igual a 1.500. E vamos resolver esse sistema aqui por eliminação, tá? Ele que é o número que conquistou 3 campeonatos. Então a gente vai ter que determinar tanto o valor de x quanto o valor de y. Então aqui você fica à vontade para eliminar a variável que você quiser. Eu vou eliminar o valor de x, então vou multiplicar por menos 25 aqui. Deixa eu escrever mais bonitinho. Menos 25. Então esse sistema vai ficar para a gente 25x mais 88y igual a 43.800, tá? No de cima a gente não mexe, vou mexer só no de baixo. Vai ficar menos 25x, 25 que multiplica y vai ficar menos 25y, e menos 25 que multiplica 1.500 vai dar pra gente menos 37.500. Agora a gente vai somar a equação de cima na equação de baixo. 25x com menos 25x vai dar zero, por isso que a gente chama esse método de eliminação. 88 menos 25 vai dar pra gente 63y. E 43.800 dividido por 37.500 vai dar 6.300. E aqui você percebe que você está no caminho certo, né? Porque esse valor aqui são valores que são divisíveis, né? Claramente a gente consegue fazer divisão até sem dificuldade. Quando a gente pegar 6.300 e dividir por 63, vai dar pra gente 100. Então a gente tem nesse universo 100 times, que é o Y, 100 times que haviam ganhado 2 campeonatos. Então a gente vai ter nesse universo x sendo igual a quem? 1.500 menos y. Então, para fechar os 1.500, o x vai ser 1.400 times. E agora, depois de toda essa conversa, a gente vai conseguir determinar o número de times que tem 3 campeonatos. Vamos lá. Quem tem 3 campeonatos aqui, ó, vou destacar. É 28% do valor de x. Então, vamos calcular aqui 28% de x, que é 1.400. Lembrando que o D na matemática sempre é uma conta de vezes. Então, aqui vai fazer 28 vezes 14, né? Porque esses dois zeros aqui vão cancelar com esses dois zeros. E o valor que a gente vai obter é de 392. Só que a gente também tem lá os times de Y, que tem 3 campeonatos. E é essa porcentagem aqui, ó. É 12% de Y com 3 campeonatos. Como o Y é igual a 100 times, a gente vai ter o quê? 12% de 100, que vai dar o próprio 12. Então é só somar mais 12 aqui, que a gente vai ter o total de times com 3 campeonatos. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 10, sobe 1, 404, carimba Charlie. E mais um ponto ganho, conquistado, depois de muita conta. E o que a gente vê aqui? Uma questão de porcentagem que boa parte de quem estuda acha que é tranquilo, mas não é. Mas é uma questão impossível? Claro que não. Uma questão semelhante a essa caiu recentemente em outro concurso de nível superior. E é por isso que estudar com foco na banca, resolvendo questões semelhantes a essa, garante que você chega na resposta certa. É questão de método. E o método que eu uso é, de fato, pegar um tema e fazer centenas de questões semelhantes a essa. Por exemplo, a gente vai entrar na questão 14. Caiu recentemente do mesmo jeito. Então, quem se preparar comigo sabe que a questão é desafiadora, mas tem as ferramentas para chegar na resposta correta. Então, vem comigo que eu vou te entregar as ferramentas nesse vídeo. Olha só. Manuela e Natália fazem parte de uma equipe de vendas de seguro. No mês de março, a média de seguros vendidos por integrantes dessa equipe foi igual a 70. Se não forem consideradas as vendas de Manuela e Natália, a média de vendas por pessoas dos demais integrantes da equipe foi igual a 67. Se não forem consideradas as vendas de Natália, a média de seguros vendidos por Manuela e pelos demais integrantes da equipe foi igual a 72. Sabendo-se que, no mês de março, Manuela vendeu 81 seguros a mais do que Natália, o algarismo das unidades do total de integrantes dessa equipe de vendas é igual a uma observação antes de a gente mergulhar para conquistar esse ponto. Você percebe que a VUNESP pediu o algarismo das unidades do total. Por que ela faz isso? Que é para você não conseguir usar as alternativas. Porque se eu pego as alternativas e substituo fazendo os cálculos, eu consigo chegar na resposta. E essa é uma estratégia utilizada por muitos que encaram a VUNESP. Mas hoje, quando ela faz uma prova que ela quer selecionar bem, que ela quer selecionar aqueles que se prepararam, ela faz isso. A turma que usa as alternativas não tem mais nenhuma ferramenta para usar, só resta chutar.
O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com a seguinte informação. M para Manuela. A gente vai colocar SI, que vai representar a soma de todos os demais integrantes, mais o N. Vamos dividir isso daqui por quem? Por I, que é o número de integrantes, mais 2, e isso vai me dar a média dessa equipe, tá? Então, o que a gente tem que tomar um cuidado muito grande? É entender que eu tenho M mais N sendo representado por esse 2 e a soma dos integrantes sendo dividida pela quantidade de integrantes, tá? Então, esse I é a quantidade de integrantes que a gente não sabe quantos são. O que ele fala pra gente depois? Se não forem consideradas as vendas de Manuela e Natália, a média das vendas por pessoa dos demais integrantes da equipe foi igual a 67. Então, essa média seria o quê? A soma dos integrantes, né, de todas as vendas dos integrantes, dividida pela quantidade de integrantes, e isso a gente vai igualar a 67. Qual é a outra informação que aí o problema dá pra gente? Assim, ó, se não forem consideradas as vendas de Natália, a média de seguros vendidos por Manuela e pelos demais integrantes. Então vamos lá, vamos pegar a Manuela, somar com a venda dos demais integrantes e dividir por quanto? Se você está acompanhando meu raciocínio, sabe que são os integrantes mais 1, tá? Então esse I representando o total de integrantes e esse 1 representando a presença da Manuela. Isso dá pra gente uma média de 72. E uma outra informação que o problema dá pra gente é a seguinte: Manuela vendeu 81 seguros a mais. Como é que a gente representa isso em matemática? A gente vai colocar Manuela, tá? Você viu a mais. Pega a variável que vem antes, escreve aqui. Então, Manuela, coloca um sinal de igual e representa a operação que está aqui, ó. 81 a mais que Natália. 81 a mais que Natália. Sempre assim. Leu a mais, coloca a variável, iguala e faz a operação. E aqui a gente tem todas as equações lá desse gigantesco enunciado. A melhor das informações é essa daqui, que eu vou destacar de verde, tá? Essa daqui, porque você nota, ó, que o SI sobre I está em todas as equações, tá vendo? Ó? Das 4, apareceu em 3. Então essa aqui é a mais simplesinha, você vai ajustar para se tornar quem? A soma dos integrantes vai passar a ser para a gente igual a 67 vezes I. Então a gente já consegue substituir esse SI por esse valor. Mas tem mais uma informação que a gente precisa usar. Tá vendo que nas equações tem ainda duas outras variáveis, que é o M e o N. E é por isso que a gente vai substituir esses valores por essa relação aqui, ó. Então no lugar do M, a gente vai colocar 81 mais N. No lugar desse SI, a gente vai colocar mais 67I. E nesse caso aqui, mais N. E esse I mais 2 que está aqui, a gente vai passar para o outro lado para multiplicar o 70. Então vai ficar 70I mais 140. Beleza? Vamos pegar essa outra equação aqui e fazer o mesmo processo. A gente vai tirar esse M daqui, vai substituir por 81 mais N. Vamos tirar esse SI daqui, substituir por 67I. E esse 72 aqui, ó, vai multiplicar aqui embaixo, porque esses dois valores eles passam para o outro lado multiplicando e a gente faz chuveirinho. Então a gente fica com 72i mais 72. Beleza? Vamos ajustar essas duas equações aqui e deixá-las bem bonitinhas. Então aqui, ó, a gente tem n para somar com n, vai dar 2n. Esse 70i vem para cá, vem negativo, vai ficar 70i menos 70i mais 67i vai dar menos 3i. E esse 81 a gente vai passar lá para o outro lado, ele vai negativo, vai ficar 140 menos 81. E esse valor vai dar para a gente igual a 59. Então isso aqui é igual a 59. Ajustando essa daqui de baixo, a gente vai ficar com n. Aqui a gente passa 72i para cá, ele vai negativo. Vai ficar 72 negativo com mais 67 vai dar menos 5i. E esse 81 a gente vai para o outro lado, ele vai negativo. Vai ficar 72 menos 81 vai dar menos 9. E de novo, mais um problema aí que a gente vai precisar usar
sistemas de equações para chegar na resposta. Então, a gente tem essa equação aqui, 2n menos 3i igual a 59, e essa outra equação aqui, n menos 5i igual a menos 9. Vamos colocar uma do ladinho da outra aqui, ó. Então, a gente vai ficar com 2n menos 3i igual a 59. Na de baixo, n menos 5i igual a menos 9. E vamos fazer também por eliminação. Para facilitar a nossa vida, vamos multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 2. A de cima a gente mantém, 2n menos 3i é igual a 59. A de baixo, menos 2n mais 10i igual a mais 18. E aí a gente soma a equação de cima na equação de baixo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar mais 7i, e a gente vai somar 59 mais 18, vai dar pra gente 77. Mesma situação da exercício anterior, né? Os números até eram mais simples de fazer a divisão. Então esse i pra gente é igual a 77 dividido por 7, e é igual a 11. E de novo, a gente precisa tomar um cuidado enorme com o emocionado que vive dentro da gente. Porque a gente chegou no valor de 11 integrantes. Se a gente for olhar para o algarismo das unidades, o número 1, ele está aqui, ó, lembrando que a resposta ele quer o algarismo das unidades do total de integrantes. E uma pegadinha aqui, ó, integrantes igual a 11. Nesse momento, a gente tem que falar para o emocionado ficar quieto e ouvir o gênio. Por quê? A gente sabe que a gente tem 11 integrantes, sem contar a Manuela e a Natália. Tá vendo aqui, ó, a relação que a gente tem aqui, ó, i mais 2. Então, de fato, considerando a Manuela e a Natália, porque fazem parte da equipe, a gente tem um total de 13 integrantes. E aí sim, como ele pede o algarismo nas unidades, a gente tem o 3 aqui como esse algarismo, aí sim a gente vai felizão carimbar a Charlie como a resposta correta e garantir um ponto. Então, até aqui, o que a gente pode falar sobre essa prova? Extremamente desafiadora. E se você não se preparou com o método, focando no que a VUNESP tem cobrado, especialmente em cargos de nível superior ou para escrevente do TJ, você vai sair dessa prova aqui sem conquistar nenhum ponto, deixando a sua vaga para quem estudou com o método certo. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você se prepare, eu quero que você use o seu tempo de estudo se preparando para o que vai cair na sua prova. E o meu curso Dominando a VUNESP vai fazer isso acontecer. São centenas de questões de todos os tópicos com suporte para sua dúvida. Então, se você quer de fato chegar preparado, confere aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para o curso. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Questão número 15. Essa daqui já está frequente nas provas da VUNESP, tá? É uma muito parecida que envolvia frações. Vamos encarar ela, ó. Em um treino de basquete, o técnico modificou as regras de pontuação de maneira que cada lançamento que acertasse a cesta valia 4 pontos ou 7 pontos, a depender da região da quadra de onde a bola era lançada. Nesse treino, o time perdedor acertou a cesta 50 vezes e o time vencedor fez 328 pontos, sendo que o número de vezes em que acertou uma cesta valendo 7 pontos foi o dobro do número de vezes que o time que perdeu acertou a cesta com essa pontuação. Eu concordo que essa passagem ficou muito mal elaborada. Você não sabe de quem está se falando aqui, tá? A gente já vai chegar, a gente vai superar essa dificuldade. Sabendo que foram feitos um total de 250 pontos por acertos nas cestas valendo 4 pontos, o algarismo das unidades do total de pontos feito pelo time que perdeu é igual a, de novo, tá? Pedindo aqui o algarismo das unidades, que é já para eliminar quem usa as alternativas, tá? Vamos encarar essa questão aqui, ó. Eu vou chamar de X as cestas de 4 pontos. E eu vou chamar de Y a quantidade de cestas, até mudar aqui, né? De 7 pontos. Só que aqui a gente tem mais um ponto de dificuldade, porque eu tenho o time que venceu e o time que perdeu. Então, para a gente resolver esse problema, o que eu vou fazer? Eu sei que o time perdedor, ele acertou a cesta 50 vezes. Então, vou fazer o seguinte. Cestas de 4 pontos do time perdedor. Eu vou chamar de XP. E vou chamar também de YP
as cestas de 7 pontos que o time perdedor fez. Se eu somar a quantidade de cesta de 4 pontos com a quantidade de cesta de 7 pontos do time perdedor, eu sei que ele fez 50, tá? Então aqui eu estou somando as quantidades de cestas. Alguém te observa que ele fala que o time vencedor fez 328 pontos. Como é que eu consigo calcular os pontos? Aí eu tenho que pegar a quantidade de cestas do time vencedor e multiplicar pela pontuação. Então eu sei que o X são as cestas de 4 pontos. Então se eu fizer 4 vezes as cestas de 4 pontos do time vencedor, mais 7 vezes a quantidade de cestas do time vencedor, isso vai me dar 328. E vamos pegar essa outra informação que ficou um tanto mal formulada. Sendo que o número de vezes em que acertou uma cesta valendo 7 pontos foi o dobro do número de vezes que o time que perdeu acertou a cesta com essa pontuação. Então ele está falando aqui nessa passagem do time que venceu. Então, cesta valendo 7 pontos. A gente sabe que isso aqui é Y do vencedor. Foi igual, tá? Sempre que você lê o foi, você lê como foi igual, tá? Foi igual o dobro do número de vezes que o time que perdeu acertou a cesta com a mesma pontuação. Então, é o dobro do Y do perdedor, tá? Então, quantidade de cestas de 7 pontos do vitorioso foi igual ao dobro do número de cestas de 7 pontos de quem perdeu. E tem mais uma equação para a gente tirar daqui. Sabendo que foram feitos um total de 240 pontos por acertos nas cestas valendo 4 pontos, aqui a gente consegue montar também porque ele está dando para a gente pontuação e está falando qual é as cestas. E nesse caso, de ambos os times. Então a gente tem mais uma equação para montar. Vai ficar o quê? 4 vezes as cestas de 4 pontos dos vitoriosos, mais 4 vezes as cestas de pontos do perdedor. Isso vai dar para a gente esse total que é de 240. E aqui convém demais para a gente dividir tudo isso por 4. Então a gente fica aqui as cestas de 4 pontos dos vitoriosos mais as cestas de 4 pontos dos perdedores é igual a 60. Beleza, vamos destacar essa equação que a gente vai usar e essas 3 que também a gente vai usar aqui para continuar essa questão. E essas 3 equações. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai combinar essas equações. Eu vou pegar essa equação que eu vou destacar de vermelho aqui, ó, e vou substituir dentro desse valor de YV, tá? Então o que a gente vai obter com essa mudança? A gente ficaria com isso daqui, ó, 4x vitoriosos mais 7 que multiplica 2YP sendo igual a 328. Isso vai ficar legal para a gente porque nessa equação de cima eu tenho esse YP e eu tenho esse YP aparecendo aqui. O que eu não tenho é o XP batendo. Só que eu vou conseguir fazer isso fazendo mais uma alteração. Eu vou pegar esse XV que está aqui, ó, mais XP, e vou isolar esse X vitorioso, passando esse XP para o outro lado. Vai ficar 60 menos XP. E essa equação que eu tenho aqui, eu vou substituir aqui, e com isso eu vou trocar esse XV por esse XP para ter as mesmas variáveis da equação de cima. Então o que eu vou ter com essa alteração? Vamos acompanhar aqui, ó. Vai ficar 4 vezes, no lugar do XV, abre parênteses, 60 menos XP. Aqui vai dar para a gente 7 vezes 2, vai dar mais 14YP, sendo igual a 328. Fazendo a distributiva aqui, o chuveninho, essa equação vai ficar 240 menos 4XP mais 14YP igual a 328. Finalizando isso daqui, a gente pode passar esse 240 para o outro lado. A gente vai ficar com menos 4XP mais 14YP sendo igual a 328 menos 240, que é igual a 88. Agora a gente vai usar essa equação aqui para com a equação lá de cima resolver o sistema. Então a gente tem que XP mais YP é igual a 50.
E agora aqui, menos 4xp mais 14yp é igual a 88. Vamos eliminar uma dessas variáveis. Eu vou multiplicar a equação de cima por 4, porque eu já vou conseguir eliminar essa primeira variável. Então vai ficar 4xp mais 4yp igual a 200. Não pode esquecer de multiplicar todo mundo, hein? Menos 4xp mais 14yp igual a 88. Vamos somar as duas equações aqui. Aqui vai dar 0, eu vou ficar com 18yp igual a 288. E 288 dividido por 18 vai dar 16. Então, yp é igual a 16. O que a gente descobriu aqui? A gente descobriu as quantidades de cestas de 7 pontos realizadas pelo time perdedor. E olha que relação interessante aqui, ó. Cestas de 7 pontos do perdedor mais cestas de 4 pontos do perdedor era 50. Então agora eu consigo descobrir quantas cestas de 4 pontos o time perdedor fez. É pegar 50 e tirar 16. 50 se tirar 16 vai dar 34. Vamos destacar com umas cores diferentes para a gente não se perder nesse monte de informações aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem aí as cestas de 4 e 7 pontos feitas pelo time perdedor. Como ele quer nesse problema, o algarismo das unidades do total de pontos feito pelo time que perdeu, a gente vai conseguir chegar nessa resposta. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente precisa pegar esse valor, que são as cestas de 7 pontos, então tem que pegar o 16, multiplicar por 7, isso vai dar pra gente 112, e multiplicar a cesta de 4 pontos por 4. Então vai ser 34 vezes 4, que vai dar 136. Agora a gente vai fazer essa soma aqui de 112 mais 136, que vai dar para a gente um total de 248 pontos. Como ele quer o algarismo das unidades, então esse algarismo é o número 8, a gente marca a letra E e conquistou mais um ponto. De novo, com a VUNESP exigindo muito dos candidatos que dominem sistema de equações primeiro grau e saiba trabalhar com variáveis que se modificam no decorrer do problema. Você percebeu que ela colocou cesta de 4 pontos, cesta de 7 pontos, mas colocou 2 times dentro desse universo. Se a gente não identificar quem é quem, a gente não tem a menor condição de conseguir montar as equações. E sem montar as equações, e com ela pedindo ainda o algarismo das unidades, a gente fica sem recurso, a não ser confiar na sorte e escolher uma das alternativas para marcar. E comigo, a gente vai até contar com a sorte, mas se dedicando muito na preparação de cada uma das questões. O número de alunos matriculados no período da manhã é igual a... Aqui, antes de fazer essa questão, eu vou apenas abrir um parênteses. Muita gente acha que isso é um exagero. Para que cobrar isso? Não tinha condições de fazer todas as questões no tempo da prova. Eu concordo com todas essas alegações. Só que para conquistar esse cargo público, você vai ter que passar por isso daqui. E ir para a prova não sabendo fazer a questão, ou ir para a prova sabendo fazer essa questão, é uma escolha que só cabe a você. Então, hoje você tem 2 caminhos. Ter o potencial de fazer essa questão, ou seja, chegar na prova preparado para fazer essa questão, e se o tempo der, você fazer. Você vai passar quem fez a outra escolha. Percebeu? O que está em jogo aqui não é se isso vai ser importante ou não para a vida. O que está aqui é que essa questão é importante para a vida que você está escolhendo. Passar no concurso, dar uma melhor qualidade de vida para você e para sua família. Então, vamos encarar essa questão? Vamos conquistar esse ponto e garantir a sua nomeação? Se você vai fazer essa escolha, eu estou do teu lado. Vamos para cima dessa questão aqui e vamos chegar na resposta dela. Então vamos tirar os dados desse problema aqui. A gente sabe que na manhã a gente tem 31 turmas. E essas 31 turmas têm um total de N alunos em cada turma. O que ele fala pra gente depois da sequência é que 13 dessas turmas voltam para casa no período da tarde. Então, no período da tarde, a gente vai ter 31 menos 13 turmas que retornam. Então, de tarde, a gente tem um total de 18 turmas.
Olha que bonito. Então a gente está aqui com o universo de turmas no período da manhã e no período da tarde. E o que o problema fala? O problema fala o seguinte, que em certa tarde, o professor de educação física foi a cada turma desse período e selecionou 6 alunos. Então a gente consegue determinar o número de alunos que foram selecionados? A gente consegue. A gente vai fazer isso aqui, essas 18 turmas, vezes 6. 6 vezes 8 vai dar 48, vão 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então esse professor ele selecionou 108 alunos. E esses 108 alunos, ele formou 4 grupos. Então a gente vai dividir isso aqui por 4. Quando a gente dividir 108 por 4, a gente vai obter como resposta 27 alunos por grupo. E aí foi onde a questão ela fechou e deixou um enunciado que parecia muito difícil, até que simples. Porque ele fala o seguinte, ó, cada grupo com n-7 integrantes. Então, esses 27 alunos por grupo, ele representa n-7, ele é igual a n-7. Então, eu posso afirmar que n-7 é igual a 27 alunos. Se a gente passar esse menos 7 para o outro lado, ele vai somar. Então, esse n passa a ser igual a 34. E quem é o n? É o número de alunos matriculados em cada uma das turmas. Para a gente chegar na resposta, que é o número de alunos matriculados no período da manhã, é só eu pegar as 31 turmas que a gente tem, as 31 turmas, né, que a gente tem, e fazer vezes 34. Então, vamos fazer aqui o 34 vezes 31. Deixa eu sair da frente. Vamos multiplicar. 1 que multiplica 34 vai dar 34. 3 que multiplica 4 vão dar 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Com 10. A gente chega na resposta desse problema, que é 1.054 alunos matriculados no período da manhã. Carimba delta. E essa questão que muita gente deixou de lado pode garantir a sua aprovação. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 17. Certo dia, 7/15 de todos os pacientes que estiverem em um posto de pronto atendimento foram medicados. Considerando apenas os pacientes que não foram medicados, então peraí, já vamos separar isso aqui porque essa questão é clássica da VUNESP. Eu não sei o total de pacientes, a gente vai chamar de X. Então 7/15 avos de X, aí a gente sabe que foi medicado. Isso é uma fração. Eu separei em 15 partes, 7 dessas partes eu falei que foi medicado. Então qual é a fração que está sobrando aí? 8/15 avos de X. Esse aqui é os pacientes que não foram medicados. Então 8/15 avos de X não foi medicado. E por que eu estou fazendo questão já destacar essa informação? Porque todo o resto do problema vai trabalhar em cima dessa fração restante. Quer ver? Ó? Ele fala para a gente que dos pacientes que não foram medicados, 3/8 permaneceram 45 minutos ou menos. E fala que dos demais, aquilo que sobra, 295, 45 ou mais. Ficaram mais de 45 minutos no posto. E aqui é o bizu do resto. Quando eu te dou uma coisa que restou, então restou 8/15 de X. E eu dou dois valores relacionados, um em fração e um valor inteiro. É só você fazer isso daqui, ó. Ele fala 3/8, sim ou não? Então é 3/8. Se eu estou pegando 3/8, de novo, separei em 8 partes, peguei 3. Quanto que sobrou disso? Sobrou 5/8. Mas esses dois valores é dessa fração restante, que é quem? É 8/15 de X. Aqui também, ó, é 8/15 de X. Pode ver que é isso que ele está falando no problema. Daqueles que não foram medicados, 3/8 menos de 45. O restante, 5/8 mais de 45. Mas qual que é a vantagem? O que a VUNESP dá como bônus para quem se preparar direito? Eu sei quanto essa turma aqui vale. Eu sei quanto vale 5/8 de 8/15 de X. Isso aqui vale 295. E aqui os meus alunos
passa muita gente. Porque agora eu vou simplificar esse 8 com esse 8. E para chegar no valor do x, o que eu vou fazer? Esse 15 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. E esse 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Vou simplificar o 15 pelo 5, vai deixar 3. E vou multiplicar 295 vezes 3. Isso vai dar um x igual a 885. Ainda bem que a VUNESP não colocou 885 aqui nas alternativas, né? O emocionado já ia derrubar um monte aí. Porque o que o problema quer, na verdade, é saber o seguinte. Ele fala que 2/5 do total de pacientes permaneceram 45 minutos ou menos. Só que ele quer quem permaneceu mais de 45. De novo, usando o conceito de fração. 2/5 do total, que eu sei que é 885, ficou menos. Mas o que eu quero é o que ficou mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Se 2/5 ficou menos, 3/5 ficou mais, de 885. Vou dividir 885 por 5. Isso vai dar para mim o valor de 177. E vou fazer 177 vezes 3, que vai ser igual a 531. Pronto, agora a gente consegue carimbar a alfa. Essa é a resposta dessa questão. E você sai desse vídeo preparado para acertar essa questão e colocar mais um pé, colocar mais um tijolinho rumo à sua nomeação. Vamos encarar agora a questão 18. Em uma escola de línguas, há 120 pessoas entre professores e alunos. Uma atividade consistiu em cada aluno ter uma conversa individual com cada professor, o que resultou em um total de 1.575 conversas. Sabendo que nessa escola não há professor que também seja aluno, a diferença entre os números de alunos e de professores é igual a... Essa questão é bem comum na VUNESP. Porém, ela colocou aqui, ela deu uma tumultuada nesse enunciado, e a minha missão vai ser deixar você capaz de acertar ela quando ela cair na sua prova. Vamos colocar aqui que a soma de professores mais alunos é igual a 120. E essa passagem, que talvez seja mais difícil de interpretar, eu vou colocar uma explicaçãozinha aqui em cima. Vamos pensar que nessa turma eu tenho 20 professores e 100 alunos, tá? Estou chutando esses valores aqui para te ajudar. Deixa eu acertar aqui. Alunos, 100. Um professor, vamos pegar o professor 1. Ele vai escutar 100 alunos, porque cada professor escuta todos os alunos. O professor 2 também vai escutar esses mesmos 100 alunos. E eu vou fazer isso até chegar no professor 20, escutando também esses 100 alunos. Então eu teria que somar 100 mais 100 mais 100 mais 100 20 vezes para ter o total de conversa. E isso a gente pode encurtar multiplicando a quantidade de professores vezes o total de alunos. Seria a mesma coisa do que fazer ter esse raciocínio aqui. Então é importante você entender que nesse tipo de problema, onde cada um se envolve com cada elemento do problema, eu multiplico. Então se eu fizer professores vezes a quantidade de alunos, eu vou obter o quê? O total de conversas. Que o problema disse pra gente que é 1575. Essa daqui a gente não consegue matar pela eliminação, porque a gente tem um produto. A gente só consegue fazer por eliminação quando a gente tem somas, né? Todos os sistemas ali, todas as equações envolvem soma ou subtração. Nesse caso, o que resta para a gente fazer é isolar uma das variáveis. Então, esse A que está somando aqui, eu vou passar para o outro lado. E vou isolar a variável P de professores. Vai ficar 120 menos A. E essa equação que eu criei aqui em cima, eu vou substituir na equação de baixo. Então, vai ficar no lugar do P, 120 menos A. Vai ficar 120 menos A, que multiplica A, igual a 1575. Fazendo a distributiva aqui dentro, chuveirinho, eu fico com 120A menos A, que multiplica A, vai dar A ao quadrado, igual a 1575. Aqui eu percebi que eu vou cair numa equação de segundo grau, então eu vou jogar esse cara para o outro lado para deixar isso igual a zero. Eu vou ficar com menos A ao quadrado, mais 120A, menos 1575 igual a zero. E vou multiplicar isso aqui por menos 1, porque a variável ao quadrado negativo não compensa. Então vai ficar aqui A ao quadrado, menos 120A, mais 1575
igual a zero. Aqui o caminho é ou usar teorema de Bhaskara, e você precisa lembrar da fórmula do teorema de Bhaskara, ou soma e produto. Eu sempre trabalho com soma e produto, tá? A soma é menos B sobre A, então a soma vai dar 120, e o produto é C sobre A, vai dar 1575, tá? A soma é sempre dada por menos B sobre A, e o produto é C sobre A. E quem são esses coeficientes? É só lembrar aqui, ó. O A é quem multiplica a variável que está elevada ao quadrado, então é 1A ao quadrado, então o A vale 1. O B é quem acompanha a variável que não está elevada ao quadrado, então o B nesse caso é menos 120. E o C é o termo independente, tá? Que não tem variável nenhuma. Então se a gente fizer a fórmula, vai ficar menos o menos 120, por isso que a soma aqui ficou positiva, tá? E na soma e produto, eu tenho que pensar em dois números que, quando multiplicados, eles vão dar 1575, e quando somados, eles vão dar 120. Aqui, o tradicional que a gente trabalha na equação de segundo grau é x, né? Mas a nossa equação está usando A, por isso que eu pus A1, A2, tá? Se você colocou x1, x2, não tem problema. A gente só precisa lembrar que a gente está calculando aqui é o número de alunos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente não consegue deduzir esses dois números, né, pela tabuada, a gente vai fatorar o produto. Você sempre vai fatorar o produto. Dá para dividir por 3. Então, se a gente usar o 3 aqui, você sempre começa do menor primo possível, tá? Então, se a gente dividir por 3, isso aqui vai dar para a gente 525. Se eu multiplicar 525 vezes 3, eu acho esse produto. Mas se eu somar ou subtrair, não bate com a soma que tem que dar 120. Então, o produto tem que dar 1575 e a soma tem que dar 120. A gente continua, usa o 3 de novo. Aqui vai dar 175 e aqui ficou 9. Se somar o 175 com 9, não dá o 120. Agora não tem jeito, eu vou ter que chamar o 5 para fazer essa divisão. Isso aqui vai dar para a gente 35. Aqui tem 35, aqui tem 45. Não bate a soma. Continua de novo. Aqui vai dar 7. E aqui, pela fatoração direta, não deu. Muitas vezes, a própria fatoração já te dá as respostas dessa equação de segundo grau. Nesse caso aqui, não deu. Então, eu vou ter que fazer uma combinação com esses valores, tá? Como o valor aqui é alto, eu vou pegar um valor que seja mais baixo. Eu vou fazer 3 vezes 5. Isso aqui daria 15. E vou multiplicar o que sobrou. Seria 3 vezes 7, vai dar 21. 21 vezes 5, 105. Aqui deu. Então, eu separei o 15 e multiplicando o que sobrou, que são esses dois valores, isso aqui daria 105. 105 vezes 15 vai dar 1575. E 105 com mais 15 vai dar 120. Então, eu consegui chegar na solução dessa equação de segundo grau. 15 e 105. Se você aplicar o teorema de Bhaskara, o único problema é que vão dar números enormes lá para calcular, mas também chegaria na mesma resposta. O que acontece? A gente tem duas possibilidades de ter o número de alunos. Ou o aluno vai ser 105, ou o aluno vai ser 15. Só que, por enquanto, a gente está falando de uma escola, não tem como eu ter 15 alunos e o restante de professores, porque a soma de professores mais alunos me dá 120. Então não tem como você ter 15 alunos e 105 professores. Até tem, né? Mas a questão ela não deixou clara aí. Tem mais alunos do que professor, então a gente está usando uma dedução aqui, tá? Então eu vou descartar essa possibilidade de ter 15 alunos, vou considerar que eu tenho 105 alunos, nesse caso então eu tenho 15 professores. E ele quer o quê? Ele quer a diferença entre o número de alunos e de professores, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o número de alunos que é 105 e vamos subtrair 15 professores. 5 tira 5 vai dar 0, 10 tira 1 vai dar 9, carimba a delta. E aí a VUNESP colocando aí uma questão de equação de segundo grau com um grau de dificuldade bem mais alto, porque jogou um número grande ali para ser as raízes, tá? Jogou aí, de verdade, 105 e 15. Então, assim, exigiu muito de quem estava encarando essa questão aqui. E vamos para a questão número 19. Um retângulo foi dividido em 3 outros retângulos, um com 56 centímetros de área, um com 40 centímetros de área e o terceiro com área A, conforme mostra a figura. O algarismo das unidades da área A
quando essa é calculada em centímetros, é igual a... Beleza. Esse lado que está faltando aqui eu vou chamá-lo de y e eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar, já que ele me deu essa dimensão aqui, ó, tá? Que vai até 18, e aqui também é y. Então, se eu fizer o seguinte, se eu fizer 18 vezes y, eu vou multiplicar esse lado 18 por esse lado y, eu estou calculando toda essa área. E quem é toda essa área? É 56 mais a área A, beleza? E vou fazer a mesma coisa olhando para esse lado aqui, tá? Pegando só esse lado que vai da linha vermelha até aquele y do lado direito. E eu calculasse toda a área que eu tenho aí. Toda a área que eu tenho aí seria quem? Seria 16 vezes y, certo? Ó, 16 daqui. Esse lado é um retângulo, né? Então, esse é esse lado vezes esse lado y. Então, quando eu multiplicasse 16 vezes y, eu teria essa área toda. E quem é essa área toda? É 40 mais a área A, tá? Essa área A que eu não sei quanto é. Estou representando pelo A aqui. E aí, eu vou dar uma dica que vai te ajudar muito. Sempre que você tiver elementos iguais, você iguala. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar esse 56 para o outro lado negativo e esse 40 para o outro lado negativo. Então, essa equação vai ficar assim, ó. A igual 18y menos 56. E esse 40 também eu vou jogar para o outro lado. Então, eu vou ficar com A igual 16y menos 40. E, de novo, quando tiver igual, você iguala. A é igual a A, eu igualo as equações. Então, eu fico com 18y menos 56 é igual a 16y menos 40. Vamos jogar a letra para um lado, número para o outro. Então, 16y para o outro lado vai negativo. 18y menos 16y vai me dar 2y. E o 56 vai para o outro lado positivo. Eu vou ter 56 positivo menos 40, que vai dar 16. Com isso, eu consigo determinar que esse valor de y, na verdade, ele vale para a gente 8. Olha que lindo. Então, já descobri que isso aqui, na verdade, é 8. Muito bem. Agora, a gente vai voltar para a mesma relação que a gente criou lá em cima. Porque o que acontece? Se eu fizer 18 vezes 8, eu descubro essa área total. De novo, se eu pegar esse pedaço aqui, pode ser tanto o lado esquerdo como o lado direito. Se eu fizer 18 vezes 8, eu vou descobrir essa área total, que agora eu sei que vai ser 56 mais A. Aquela mesma equação lá de cima. 18 vezes 8 vai dar para a gente 144. Isso é igual a 56 mais A. Eu passo 56 para o outro lado. Então, se eu subtrair de 56, a área A vai ser igual a 88. E o que o problema quer que a gente calcule? O algarismo das unidades da área A. O algarismo das unidades da área A, para a gente, é esse lindo número 8. A gente carimba a eco e conquista mais um ponto. Então, você percebe que ele fez o que aqui? Justamente criou uma relação de um lado e uma relação do outro para que o A aparecesse nas duas equações. Se eu tenho algo igual em duas equações, eu igualo. Grava esse bizu que vai te ajudar demais. E vamos agora para a última questão dessa prova. As extremidades de 3 semicírculos estão sobre os lados de um retângulo, com extremidades no centro de cada semicírculo. Foi traçado um segmento perpendicular ao lado do retângulo, com a outra extremidade sobre o lado oposto, conforme mostra a figura. Então, tudo isso que ele escreveu, ele sintetizou nessa figura, tá? Tudo que está escrito ali é para a gente conseguir formar essa figura aqui. O perímetro desse retângulo é igual a... Finalizando aqui essa correção de prova, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: geometria plana está em outro nível na UNESP hoje. Então, a gente olha uma questão dessa e acha uma questão extremamente difícil, quando não é. E você pode até duvidar do que eu estou falando. Só que, qual é a técnica que eu ensino no meu curso? Você vai colocar informações, você vai riscar elementos aqui. E, poxa, ele fez um lado do retângulo se constitui exatamente pelos raios dessas circunferências. Então, por exemplo, essa circunferência aqui é maior, eu não sei quanto vale o raio dela, mas eu vou dizer que isso aqui é um raio 1. Então, aqui também é o raio 1. Essa segunda circunferência, ela é diferente.
Então ela tem que ter um raio diferente, que eu vou chamar então de raio 2, raio 2. E essa terceira circunferência, essa meia circunferência, ela tem um raio diferente. Eu vou chamar de raio 3, raio 3. Você poderia ter colocado x, y, z? Poderia. Mas eu prefiro sempre usar elementos que me façam enxergar o que eu tenho ali. Então, se eu somar 2R1, que bonito, ó. R1 mais R1, 2R1, mais 2R2, mais 2R3, eu posso dizer que isso aqui vale 77. Por quê? Porque é o comprimento de todo esse lado. Só de ter colocado essas informações, a gente já chegou nessa equação. E agora? Agora a gente vai montar mais uma relação aqui, ó. Porque esse lado que está aqui, a gente não sabe. A gente vai chamar igual chamou o outro. Vai chamar isso aqui de y. E olha que interessante. Se eu pegar R1 e somar com 13, ou seja, isso aqui também é um raio, ó. Então, se eu pegar esse R1 e somar com 13, eu estou calculando toda essa distância de y. Concorda comigo? Então, isso aqui é igual a y. Do mesmo jeito que se aqui, ó, também é R2. Então, se eu pegar R2 e somar com 20,5, isso também é igual a y. E se eu pegar esse raio 3 e somar com 27, vai ser igual a y. Percebeu que da mesma forma que o outro exercício colocou o a comum às duas equações, aqui ele colocou um y comum às três equações. Então o que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem esse valor igual, a gente vai procurar também igualar. Só que lá em cima eu tenho R1, R2 e R3. Então esses valores aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Então o que a gente vai ter aqui? Que R1 é igual a y menos 13. Que R2 é igual a y menos 20,5. E que o R3 é igual a y menos 27. Agora sim, agora eu desbloqueei essa questão. Porque lá no lugar do R1, eu vou substituir por y menos 13. Então vai ficar 2 vezes y menos 13. Mas no lugar do R2, abre parênteses, y menos 20,5. E tem que tomar um cuidado enorme, tem que abrir parênteses para você poder aplicar distributivas, senão você acaba errando, tá? Então, se você substituir dois valores, sempre coloque entre parênteses. Mais 2 vezes, vou substituir o R3 por dois valores, abre parênteses, y menos 27. Tudo isso continua sendo igual a 77. Aqui distributiva, 2y menos 26. Aqui distributiva, 2y menos 41. Mais distributiva 2y menos 54, isso igual a 77. 2y com 2y com 2y vai dar 6y. Eu gosto de riscar para saber que eu já calculei. E 26 negativo, quando somar com 41 negativo e somar com 54 negativo, vai dar menos 121. Eu vou passar para o outro lado, vai para o outro lado positivo, vai dar mais 121. Quando a gente somar com 77, 6y vai ficar igual a 198. Agora é só passar esse 6 para o outro lado, dividindo. E 198 dividido por 6 vai dar y igual a 33. Agora a gente sabe que esse valor aqui é 33, assim como é 33 desse lado, e como esse lado aqui também é 77. Como ele quer o perímetro é a soma de todos os lados. É somar 33 mais 77 mais 33 mais 77. Faz essa conta com carinho, porque se você errar nesse momento, você jogou todo esse lindo caminho no lixo. E fazendo essa soma, a gente chega em 220. Carimba bravo. E aí, a gente conseguiu responder as 10 questões dessa prova. E o que eu tenho para dizer para você que está se preparando e quer chegar num concurso para conquistar uma vaga. São questões realmente desafiadoras. São questões que eu chamo nível NASA. Mas lembrando que você tem que chegar na prova com potencial para resolver todas as questões. E eu, no meu curso Dominando a VUNESP, vou te entregar, por meio da resolução de dezenas de questões, esse caminho. Então agora você tem duas escolhas. Continuar estudando do jeito errado e ir para a prova sem a condição de responder as questões que estão lá, ou se comprometer em chegar na prova preparado. E se esse caminho é o caminho que você vai escolher, é
É só clicar aqui na descrição do vídeo, clicar no link e virar meu aluno. E você não vai comprar só um curso, não. Você vai comprar suporte para sua dúvida em até 48 horas, uma comunidade de pessoas que estão lá com o mesmo objetivo que você. Você não vai mais caminhar sozinho e muito, mas muito conteúdo extra. Entre esses conteúdos extra estão simulados mensais que eu vou preparar você para chegar na prova e brigar pelo topo. Quer esse caminho? Não perde tempo não. Já clica aqui no link, beleza? Se você gostou da resolução, peço a sua curtida como um ato simbólico de um apertar a mão do outro, porque afinal de contas ficamos uma boa parte desse dia juntos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!